Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Ontem o padre recordava aqui na missa, e quem esteve há de lembrar, confirmar e recordar, que o protótipo de pastor no Antigo Testamento, um tipo de pastor perfeito, exemplo de pastor perfeito do Antigo Testamento, é sem dúvida nenhuma esse grande homem de fé chamado Rei Davi. Por que Davi ele é considerado esse protótipo de pastor, esse tipo de pastor, esse exemplo de pastor perfeito? Porque ontem o padre não dizia, mas eu lembro aqui para você, como também lembrei na missa das 8 horas da manhã. Davi ele é exemplo de pastor, protótipo de verdadeiro pastor, de autêntico pastor, porque o pastor é aquele que luta pelas suas ovelhas. Pastor é aquele que defende as suas ovelhas. Pastor é aquele que faz pelas suas ovelhas. Pastor é aquele que se importa com suas ovelhas. Porque há de vocês recordar que ontem o padre dizia que Davi, ele passou por 3 desafios, por 3 grandes desafios. O desafio de ter enfrentado um leão, logo em seguida ter enfrentado o urso e enfim ter enfrentado um gigante, Golias, o filisteu, o incircunciso. Mas que o que Davi veio então nos ensinar é que enfrentar problema, enfrentar gigante, enfrentar as feras da nossa vida, os gigantes da nossa vida, não é enfrentar por si próprio, por si mesmo, porque isso nós não temos capacidade, mas é enfrentar com a fé, com aquilo que tem. E nós temos a igreja, nós temos Deus, nós temos a graça, nós temos sacramentos, nós podemos rezar. Então é enfrentar em Deus. Por que enfrentar em Deus? Porque, irmãos, sozinho pouco conseguimos, mas com Ele tudo podemos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se deu para entender, aplauda. Gente, de forma muito resumida, foi exatamente isso que foi então Davi. Davi enfrentou as lutas exatamente em Deus. Davi então ele enfrentou o gigante Golias, porque Golias era o que aterrorizava o povo de Israel. Por isso que ele é protótipo de pastor, porque defendeu, porque lutou pelas ovelhas. Isso é que é então pastor. Irmãos, eu quero aqui colocar agora aqui umas outras coisas que são até mesmo uma continuidade daquilo que o padre já tem feito, já faz aí pelo menos umas 2 semanas que o padre tem entrado aqui em assuntos polêmicos. Eu não vejo esses meios de comunicação da paróquia, eu não faço muita questão de ver, muito menos os comentários que tem. Mas parece que cada fim de semana que o padre vem aqui com algumas explicações, parece que a coisa está ficando cada vez mais polêmicas, pode assim dizer. Irmãos, eu não estou aqui colocando novidade nenhuma. Eu estou colocando exatamente a história da igreja, a fé da igreja. Eu estou colocando aquilo que realmente a igreja ensina. Mas, irmãos, para apimentar o negócio ainda mais, bora então falar então um pouco mais. E aí vieram então me dizer que o pessoal ficou doido quando eu disse que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia
protestante. Sim, meu irmão, a Bíblia católica, ela contém 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia protestante, meu irmão, ela tem então 7 livros a menos do que a nossa, e isso ocorreu quando? Ocorreu na Reforma Protestante. Mas antes de eu chegar exatamente nesse ponto de explicação, deixa eu colocar aqui um pouco de história aqui para vocês. Irmãos, entendamos uma coisa: para a Bíblia chegar toda bonitinha, organizada, como está na mão de todos, inclusive dos protestantes, houve então um processo, e um longo processo, e todo esse trabalho Deus então confiou na mão da Igreja Católica Apostólica Romana. Só para você começar então a ter ideia, os evangelhos a princípios, meus irmãos, eram no total 40 evangelhos. A igreja foi lá e então apenas canonizou, podemos assim dizer, reconheceu como livros inspirados por Deus. Aliás, existe, claro, livros chamados livros apócrifos, existe livros, até mesmo evangelhos apócrifos. O que são evangelhos apócrifos? Evangelhos apócrifos é que não são considerados inspirados por Deus. Então eles não entraram no cânon bíblico. No cânon bíblico de 40 evangelhos entrou apenas 4. E quem foi que chegou nessa conclusão? Desses 4, quem foi? A Igreja Católica Apostólica Romana. E quando foi então, meu irmão? No ano de 393, a igreja então, meu irmão, reúne aí então esses livros da Bíblia, os 73 livros da Bíblia, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, 46 Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. A igreja então reuniu esses livros, meu irmão, no ano de 393. Quando foi então aí um pouquinho mais tarde, meu irmão, agora damos um salto, um pulo para o ano de 1228. No ano de 1228, a igreja foi lá e então agora fez então o que? Ela montou a Bíblia em capítulos, que em toda a Bíblia, meu irmão, toda a Bíblia, nesses 73 livros, a igreja montou em capítulos, repito, no ano de 1228, que deu no total de 1333 capítulos em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Repetindo, 46 Antigo, 27 Novo Testamento. Então os capítulos da Bíblia, a divisão de capítulos da Bíblia aconteceu, repito, no ano de 1228, que deu no total 1333 capítulos. Os anos se passam, e foi no ano de 1502 que a igreja então vem e agora monta os versículos da Bíblia. 1502, mais ou menos 15, 17 anos antes da Reforma Protestante, que se deu, meu irmão, por Lutero. Foi então Lutero, meu irmão, que era então um religioso, era padre católico, que se revoltou com a igreja, e ele então, meu irmão, deixando a igreja, ele então decidiu redigir, podemos assim dizer, rever toda a Bíblia.
E foi o que ele fez? Foi onde ele tirou 7 livros do Antigo Testamento, que são exatamente esta lista, que é exatamente Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, o livro também de sabedoria, o livro de Eclesiástico e o livro também de Baruque. Vamos repetir então a lista de 7 livros que não contém na Bíblia protestante, mas que contém na Bíblia católica, que foi retirado por Lutero na Reforma Protestante, a partir aí, se não me falha a memória, do ano de 1517 ou 1519. Então Martinho Lutero, ele vai e arranca, porque considerou que não eram livros inspirados por Deus. Ele foi e arrancou 7 livros do Antigo Testamento, que são eles: Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, já deram 4. E aí vamos continuar: o livro de sabedoria, o livro de Eclesiástico e o livro de Baruque. 7 livros. Só que eu vou revelar aqui uma coisa para vocês que poucos sabem. Eis que aconteceu que na década de 1940 foram descobridos famosos manuscritos de Qumran, ou conhecido manuscrito do Mar Morto, que foram então papiros, manuscritos do século 2, que foram encontrados numa gruta próximo do Mar Morto. E como é que aconteceu o fato? Aconteceu que um homem encontrou esses rolos, esses papiros, do qual nem ele mesmo imaginava do valor daquilo. E o que ele fez? Foi para a feira vender. Foi nessa venda de papiro que chegou na mão de um biblista estudioso. E foi onde esse descobriu que aquilo não era um qualquer papiro. Era um escrito do século 2, meu irmão. Sabe? Só que aí o que se aconteceu? O que aconteceu? É claro, meu irmão, que não conseguiram reunir todos, porque nesse tempo já tinha se vendido, já tinham vendido já um bocado. E acharam, gente, diversos livros com mais proporção, com maior proporção, meu irmão. Eles encontraram livros de Isaías. Isso tudo eu estudei na teologia. Só que com essa descoberta, meu irmão, surgiu uma grande problemática para o povo protestante. Sabe o que foi? Com a descoberta desse livro começa a se comprovar que a Igreja Católica estava certa em ter colocado no cano bíblico os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Se você protestante está me ouvindo, eu não sei se você sabia dessa, mas se não sabe, pois então vá atrás. O povo protestante se viu numa grande problemática, porque as descobertas dos manuscritos de Qumran comprovam a veracidade, a inspiração desses 7 livros do Antigo Testamento: Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Só que, meu irmão, me desculpe, mas orgulhosamente, podemos assim dizer, o povo protestante é como se disseram: vamos abafar o caso. Quer ver agora uma pesquisa? Quem é que sabia desse fato aqui? Levanta a mão, por favor.
1, 2, 3 pessoas. E aí, abençoado? Quem é que está certo na história? Na década de 1940, gente, é recente. E lembrando, foi exatamente no Concílio de Trento, 1537, se não me falha a memória, século XVI, que a igreja então definiu, meu irmão, definiu por causa da reforma protestante de Lutero, retirando os 7 livros do Antigo Testamento. A igreja no Concílio de Trento, ela veio então concluir, define o cânon bíblico. Ela vai e reafirma os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E vem então, meu irmão, passa-se séculos e séculos. E aí na década de 1940, a descoberta desses inscritos, que creio aliás, eu creio firmemente em Deus, que isso foi uma grande providência de Deus, para reafirmar que a igreja estava certo. Mas quiseram, essa foi uma grande problemática para o povo protestante. Mas, é como se dissesse, abafemos o caso. Deu para vocês entenderem um pouco da história, gente, da Bíblia? E se estão achando que eu estou mentindo, meu filho, vá lá estudar então. Vá lá pesquisar. Eu estou explicando isso porque me informaram que ficaram doidos aí na internet quando eu falei desse problema. Agora é que vão urrar, porque eu completei. Pronto, gente. A nossa igreja tem uma história, por isso, meu irmão, eu comecei a colocar para você aqui, sabe, datas, para você então entender, para que seja confirmado, se isso aqui chegou na sua mão, inclusive nas mãos do protestante, foi por causa de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a Igreja Católica. Aqui. Para ter chegado bonitinho, do jeito que todo mundo aqui vê, meu irmão, com livros, capítulos, versículos, foi todo um trabalho, meu irmão, da igreja. Ou seja, quando Lutero pegou essa Bíblia, no sentido, no direito de retirar 7 livros, e por que que ele retirou? Porque, como o padre disse na semana passada, ele tirou esses 7 livros do Antigo Testamento, do qual eu já citei, exatamente porque foram livros que foram escritos em gregos. E aí então Lutero colocou na cabeça que para ser livro inspirado do Antigo Testamento, ele não poderia ter sido escrito em grego, deveria ser só em hebraico e aramaico, ou seja, para o povo protestante. Para Lutero, a língua única, as únicas línguas verdadeiras, autênticas para o Antigo Testamento é o hebraico e o aramaico, porque foram livros que foram escritos em grego, e aí chegaram à conclusão que não foram inspirados por Deus, e Lutero foi lá e retirou do cânon. Gente, nessa hora, ninguém reconhece. Agora, meu irmão, vamos lá que eu vou colocar aqui algumas coisas. O padre na semana passada, acho que nas últimas 2 semanas, quando eu comecei a falar sobre nessas questões de defesa da igreja, embora dando continuidade, porque é isso que eu estou tentando fazer, é defender aquilo que amo. Simplesmente estou fazendo isso. Agora bora lá. Olha o perigo de fazer leitura fundamentalista da Bíblia. E o que é leitura fundamentalista? Vocês se recordam que o padre explicou sobre isso. Leitura fundamentalista da Bíblia é você pegar a Bíblia e apenas ler e definir e concluir que é o que está ali e pronto, e acabou. Não ter a preocupação de descobrir o contexto histórico da época.
o que o autor tinha de intenção ao escrever aquilo. Então olha que eu vou lhe dar um exemplo, o perigo de uma leitura fundamentalista da Bíblia. Quer ver? Há uma passagem bíblica que diz, que Jesus diz que é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino. Já ouviram essa passagem bíblica? Sim ou não? Ok. Agora fazer uma leitura fundamentalista na Bíblia. Me diz uma coisa aqui, meu irmão. Quem já enfiou linha no buraco de uma agulha aqui? Ou ao menos tentou? É fácil? Hã? Se tiver a vista turva, pior ainda. Meu filho, o tormento é enfiar uma linha no buraco de uma agulha. Agora veja só, meu irmão, fazendo uma leitura fundamentalista. Agora como é que um camelo vai entrar? Já viram o que é um camelo? Eu já estive em Israel, eu vi esse camelo lá, meu irmão. Diz que o bicho fede que só. Aí o grupo queria, porque queria que andasse de camelo, só para tirar foto e mandar para aqui, pro Brasil, e todo mundo ri da cara do padre. Isso não vem nada, meu. Então, camelo, gente, é um bichinho grande. Ele sentado, meu irmão, ele sentado, ele mais ou menos, ele dá aqui em mim, sentado. Então, fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, meu irmão, muito bem, que possibilidade tem de um camelo passar por um buraco de uma agulha? Responda, gente, pelo amor de Deus. Mas Jesus mesmo disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o reino entrar no reino dos céus. E aí? Quem é que está errado nessa história? Será que Jesus ficou doido, está errado? Aí é que vem, meu irmão, contexto histórico da época para você entender. Ponta de uma agulha, meu irmão, era uma pequena porta baixa, pequena e estreita, que se chamava ponta de uma agulha, que para o camelo passar por ela, o dono tinha que tirar toda a carga, toda a bagagem do camelo, para que ele pudesse passar por aquela pequena porta e estreita. Por isso que Jesus disse, é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o reino entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o camelo, para passar no buraco da ponta de uma agulha, que é essa porta pequena e estreita que chamava ponta de uma agulha, o dono do camelo tinha que despojar o camelo para que ele pudesse passar. E aí, meu irmão, o homem, o rico, ele não é capaz de se despojar do que ele tem para poder então passar por essa porta. Você está entendendo, meu irmão, que se você, o perigo de fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, você não vai entender, vai dar nó. Você vai dizer, que coisa doida é essa? Vamos lá continuar. Segundo exemplo que vou lhe dar. Houve uma outra passagem bíblica, Novo Testamento, que uma mulher no meio da multidão, quando viu Jesus, gritou e disse, bem-aventurados os seios que te amamentaram. E Jesus vai e repreende aquela mulher e disse, não, você está errado. Porque muito antes, muito mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Fazer leitura fundamentalista na Bíblia, sabe o que é então dizer? Nossa Senhora não foi nada. Fazer leitura fundamentalista na Bíblia é você então dizer, está vendo? Até Jesus menosprezou essa mulher, ela não vale nada. Gente, vamos aqui voltar para você entender. Uma mulher na multidão gritou para Jesus, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Quem foi o seio que amamentou Jesus? Foi de quem?
Só que vem Jesus, repreende aquela mulher e disse: não, bem-aventurado primeiro aquele que ouviu a minha palavra e colocou em prática. Logo, se fizermos uma leitura fundamentalista na Bíblia, chegamos à conclusão que o que Jesus fez, menosprezou sua mãe, negou sua mãe, humilhou a sua mãe. Por quê? Porque olha aqui para mim, câmera. Porque infelizmente é outra passagem bíblica que muita gente por aí usam, inclusive os protestantes, para dizer: tá vendo, Maria não é tudo isso que o povo católico acha que é, não. Até seu filho colocou ela no lugar dela. Até o filho, até Jesus disse que ela não é tudo isso, não. É outra passagem bíblica que usam para humilhar, para detonar a Santíssima Virgem Maria. Mas olha aqui para mim, meu irmão. Tu está lidando agora com o Padre Clécio, bora. Agora não, já faz um tempo já. E aí, olha aqui que eu vou explicar aqui uma coisa para você. De hipótese alguma, meu irmão, de maneira alguma, Jesus nesta passagem bíblica humilhou e desprezou a sua mãe Maria Santíssima. Porque se isso tivesse acontecido, vamos aqui começar aqui com algumas lógicas. Jesus logo então teria pecado contra então o mandamento da lei de Deus, que diz que devemos honrar pai e mãe, não é isso? Então dizer que Jesus menosprezou, humilhou a Santíssima Virgem Maria, logo é reconhecer que Jesus pecou. E aí isso já é uma heresia. Então, meu irmão, dizer que Jesus menosprezou, humilhou a sua mãe mediante a esse acontecimento, logo é dizer que Jesus desonrou pai e mãe. E aí então ele pecou contra os 10 mandamentos, e pecar contra os 10 mandamentos é pecar gravemente. E na Bíblia diz que Jesus viveu tudo como nós, exceto o pecado. Então muito bem, já começamos então com a mentira. Não menosprezou coisa nenhuma, não humilhou coisa nenhuma. Ao contrário, quando aquela mulher da multidão gritou a Jesus dizendo: bem-aventurados os seios que te amamentaram, e Jesus então vem e repreende, consertando a palavra daquela mulher, dizendo que não, primeiro aquele que ouviu a minha palavra e colocou em prática, esse aqui é o bem-aventurado, é aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Jesus, com essa afirmação, ele colocou Nossa Senhora, gente, num patamar ainda muito maior. Ele engrandeceu, meu irmão, a Santíssima Virgem Maria ainda mais. Ele exaltou a figura de Nossa Senhora ainda mais. Sabe por quê? Porque saiba de uma coisa: muito antes de Nossa Senhora ter alimentado Jesus, foi ela que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática na anunciação. Quando o anjo Gabriel apareceu à Santíssima Virgem Maria, o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor, meu irmão, ele então veio anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus. E o anjo Gabriel disse, revelou então a ela que ela foi a eleita, a escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela então ouviu, meu irmão, a palavra de Deus, guardou no seu coração, e ela depois, meu irmão, cumpriu. Ela foi lá, obedeceu, ela colocou em prática a palavra de Deus, porque depois dela ter ouvido a voz do anjo Gabriel, o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uau! Viva Nossa Senhora! Viva! Jesus então acertou. Jesus então disse: ela não é só bem-aventurada porque me alimentou, ela é bem-aventurada porque ouviu a palavra do meu Pai e colocou em prática. Agora, quem é você para querer dizer que ela não é nada? Eu fico doido, gente.
defende aquilo que... Ai, Deus. Fala, Deus, né? Ah, Jagu. Eita, Pai. Ela, antes de ter alimentado, ela ouviu a palavra, meu irmão. Ela ouviu a voz de Deus transmitida pelo anjo. Ela colocou em prática, dizendo sim. Sim, ó Pai, sim, Deus, sim, a tua vontade. Agora me responde uma coisa. Se nós fôssemos então tão certo assim, se nós fôssemos tão bom assim, deveríamos nós então que fazer o mesmo, ouvir e obedecer. Agora seja sincero, será que nós realmente estamos obedecendo a palavra de Deus? Ô irmão, amigo protestante, para nós, será que nós estamos ouvindo e colocando em prática a palavra de Deus? Nós não somos ninguém para falar um A daquela mulher. Abaixa a tua bola. Abaixa a tua bola. Pascom, vocês estão dando missão, tarefa para vocês agora toda semana. É mais um que eu faço questão. Para encurtar a homilia, faz, meu irmão, pedacinho e trechos. Que o povo gosta de coisinha rápida. Ok? Faz pequenos cortes aí e coloca temas assim, ó, com pisca-pisca. Sabe? Para chamar a atenção. E pode pôr. É ordem minha, compadre. Que não é para esconder nada. Desde quando que eu estou aqui caçando voz, meu irmão, que é para esconder. Eu estou aqui para falar para todo mundo ouvir mesmo. E outra, aqui, meu irmão, se lá fora o povo diz que os incomodados que se retirem, aqui eu falo o contrário, os incomodados que se convertam. Mais uma. Ai, Deus. Gente, são coisas aqui que eu estou só relembrando. E a próxima é só para relembrar, que eu acho que você já deve ter ouvido também. Mas bora para mais uma, para defender aquela aqui, do qual eu amo. Defende aquilo que... Muito bem, eu amo a Santíssima Virgem. Então, irmãos, as pessoas colocam dúvida na credibilidade da santidade do povo cristão. Eu não sei, meu irmão, como é que não consegue entender por quê? Porque outra questão, meu irmão, também o povo protestante não acredita na santidade humana, que segundo eles só Deus é santo. Mas, meu irmão, Jesus mesmo disse, mas há uma passagem bíblica que diz: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. A própria Bíblia está pedindo para que sejamos santos, meu irmão. E se a própria Bíblia está pedindo que sejamos santos, vê se você concorda comigo. Será que Deus iria exigir algo que nós não pudéssemos alcançar? Seja inteligente, meu irmão. Pense nas coisas. Deus é Deus. Ele jamais iria pedir algo a nós, Ele tendo a plena certeza que nós não teríamos a capacidade. O padre aqui já tem lembrado e tem dito: ser santo não é que é impossível. O problema somos nós que temos colocado impossibilidade para alcançar aquilo que Deus quer.
O problema não é Deus, o problema está em nós. O problema não é porque Deus não quer, porque Ele quer, porque Ele mesmo diz: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Se Ele está pedindo para sermos santos é porque Ele quer. Agora o problema sou eu que não quero. Infelizmente somos nós que não queremos. Gente, não venha travar, não venha aqui, meu irmão, querer paralisar a vontade de Deus quando você se depara com a sua frouxidão. Se você não consegue, meu irmão, isso não vem significar que é porque Deus não quer, não. Não vem não, está lá: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Está na Bíblia, meu filho. E as pessoas, irmãos, então, se coloca em dúvida a questão da santidade. Se coloca em dúvida esse título de Santa Maria, Mãe de Deus. Santa. Mas bora procurar então sinais da santidade, da perfeição, da Imaculada Conceição de Maria? Tem vestígio na Bíblia, se você não sabe. Tem sinal na Bíblia. Tem prova na Bíblia que Nossa Senhora é Santa Imaculada. Que nela não houve ruga, nela não houve mancha. Que ela, por privilégio, pelos méritos de Jesus na vida dela, ela foi preservada da mancha do pecado original. O dogma da Imaculada, dogma é conhecido como uma verdade de fé. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, ele foi instituído pelo Papa Pio IX no ano de 1854. Papa Pio IX, no ano de 1854, definiu a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que em Maria não houve pecado, que ela sempre foi preservada da mancha do pecado original, que nela não foi tocada o pecado, ela sempre foi pura, ela sempre foi sem mancha, ela é sempre a Santa Maria, ela foi a Santa. E há vestígio nisso na Bíblia. Quer ver uma coisa? Muito bem. Há de vocês entenderem e comprovar aqui comigo que a oração da Ave Maria, ela é bíblica. Lucas, capítulo 1, meu irmão. Está lá: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso é o que? Saudação do anjo a Maria. Lucas. E aí vem agora a parte de Isabel, que é: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre. Há de você procurar e confirmar que isso está na Bíblia. Isabel disse a Maria, quando Maria foi visitar Isabel, Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem é o fruto de Nossa Senhora? Quem é o fruto de Nossa Senhora? Ok, Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é o santo dos santos. Nele não houve nenhum erro, nenhum pecado. Sim. Olha lá a pegadinha. Sim. Deixa de heresia, meu irmão. Nele houve algum pecado? Nele houve algum erro? Ele foi o santo dos santos. Ele foi o imaculado. Nele não houve nem ruga, nem mancha, nem defeito, nem erro. Não houve, não. Ele foi bom, não foi? Ele foi perfeito, não foi? Ele é o Todo-Poderoso, é ou não é? Então viva Jesus. Viva Jesus. Muito bem. Bendito é o fruto do vosso ventre. Palavra de Isabel a quem? Portanto, bendito é o fruto do vosso ventre. Qual é o fruto do ventre de Maria? Ok. Houve uma passagem bíblica que Jesus disse:
Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus. Vamos repetir mais uma vez, acho que você se recorda. Pena que eu agora não me lembro em que parte da Bíblia, eu sei que é Evangelho, mas é uma pena que agora eu não me recordo. Mas há um Evangelho que Jesus disse: toda árvore boa dá bons, toda árvore má dá maus. Muito bem, Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus é santo, Jesus é o santo dos santos. Toda árvore boa dá bom. Jesus é quem? O fruto. Quem é o fruto? Então, muito bem, toda árvore boa dá bons. Se Jesus é o fruto, Nossa Senhora é quem? Toda árvore boa dá bons. Portanto, Jesus é bom. Então Nossa Senhora é boa, sabe por quê? Porque o fruto é Jesus que saiu dela, que é a árvore. Toda árvore boa dá bons frutos. Viva a Imaculada Conceição de Maria. Mas que palmas mais fraca foi essa? Jacu, se você continuar dizendo que essa mulher é ruim, você está indo contra a Bíblia. Você está indo contra Deus. E não teve coragem de aplaudir. Teve gente que até soprou. Terminei. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E viva Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Valeu? Foi bom? Aprendeu? Agora, meu filho, pega a tua Bíblia e sai atirando também, meu irmão. Ok? Comigo aqui vocês aprendem nem que seja na pancada, meu irmão. Oh, gente. Mas não, viva Padre Clécio não, meu irmão. Faça isso não. Pelo amor de Deus, viva Jesus, somente a Ele. Somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agora fiquemos aqui, gente, bem claro, mais uma vez que eu estou frisando. Ô irmãozinho, eu não estou aqui para descarregar uma raiva, não, pelo amor de Deus. Paz e amor, ok? Paz, irmão, ok? Não guerra. Mas aqui, meu irmão, eu estou tentando mostrar a claras que nós também lemos a Bíblia, sabe? Que nós amamos a Bíblia, amém? Que nós não somos tão burros assim não, amém? A gente não é tão trouxa, ignorante também não, amém? Que nós temos uma história, amém? E nós temos uma igreja, uma mãe, amém? E mais uma vez, repito, estou apenas aqui para defender aquilo que amo. Não é para descarregar ódio, para gerar rivalidade, não. Não, irmãos. Tá certo? Paz e amor. Tá bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se valeu, meu irmão, para Jesus, uma salva de palmas para Ele.